Olá, meu nome é Maicon Santos Ferreira, fui bolsista do projeto de pesquisa Perfeccionismo e Saúde na Pós-Graduação e irei apresentar para vocês uma das etapas do nosso projeto, coordenado pela professora doutora Marcela Mansur Alves e pela doutoranda Marina Nunes Diniz, da UFMG. Antes de mais nada, é importante que eu explique alguns conceitos básicos para seguir adiante. O perfeccionismo é uma característica da nossa personalidade que pode ser descrito através de aspectos mais ou menos estáveis ao longo do tempo. O primeiro aspecto é o esforço perfeccionista, que é a tendência de estabelecer altos padrões de desempenho. E o segundo é a preocupação perfeccionista, que é a tendência de fazer críticas duras e frequentes a si mesmo. Há alguns estudos que mostram que o perfeccionismo está associado a uma pior saúde no geral. Por exemplo, a literatura científica indica que o perfeccionismo está relacionada à ansiedade e à depressão. Mas hoje ainda não sabemos como alguns eventos importantes, como a pandemia da Covid-19, podem impactar esse traço. Assim, o objetivo dessa segunda etapa do projeto foi verificar se os níveis de perfeccionismo mudaram em uma amostra de pós-graduandos e egressos da pós-graduação, comparando o início da pandemia, em 2020, com o período de estabilização da Covid, em 2022-2023. Para responder essa pergunta, coletamos dados de um grupo composto por pessoas que haviam participado na primeira coleta de dados, detalhada no primeiro vídeo dessa série. Esse grupo foi composto por 545 pós-graduandos, sendo 71,87 mulheres, com idades entre 22 e 64 anos em 2020. Esses dados serão utilizados para responder ao objetivo da pesquisa. A coleta ela foi feita por meio de alguns questionários online com perguntas abertas e fechadas. Para responder especificamente à pergunta feita pelo projeto, serão utilizados os dados por meio de uma das principais escalas de perfeccionismo. Utilizando algumas análises estatísticas, verificou-se que não houve uma alteração muito grande nos níveis de perfeccionismo. Assim, de certa forma, podemos dizer que nessa amostra o perfeccionismo se manteve estável durante os períodos da coleta. Portanto, é possível que os níveis de perfeccionismo entre os estudantes de pós-graduação não mudaram significativamente durante a pandemia, pois houve uma flexibilização nos prazos de entrega das atividades acadêmicas, reduzindo a pressão por produtividade. Além disso, o contato limitado com pares, colegas e professores pode ter impedido o surgimento de elementos que normalmente intensificam o perfeccionismo nesse ambiente, como a comparação e a cobrança. E por que essas informações são importantes? Primeiro, porque os estudos anteriores, mencionados no início dessa apresentação, indicaram que o perfeccionismo é uma característica que tende a não mudar muito durante o tempo. Isso mostra que, mesmo em condições adversas, como a pandemia do Covid, o perfeccionismo tende a se manter estável. Assim, ao pensar em intervenções como processos de psicoterapia para a saúde mental, é importante considerar não apenas características como depressão, ansiedade, preocupação, mas também características que tendem a não mudar tanto durante o tempo, como perfeccionismo. Obrigado.